Mateus capítulo 5. Nos últimos domingos eu procurei pregar baseado em alguma bem-aventurança. E hoje é baseado no verso 7. Embora eu não fique a mensagem inteira em cima só desse versículo, mas esse versículo é da onde emana o espírito da mensagem. Mateus 5:7. E eu quero orar antes disso. Jesus, eu te agradeço por essa noite. Eu quero pedir ajuda para o Senhor, e eu quero pedir pelos meus irmãos aqui, e eu quero pedir que o Senhor fale dentro do coração, Senhor. Eu quero falar na alma, Senhor, não quero falar no cérebro. Eu não quero que o som só toque o cérebro, só toque a bigorna, o martelo, toda a constituição auricular. Eu quero que o som entre lá dentro do espírito dos meus irmãos. Por favor, toca no âmago, na alma, Jesus. Fala, Deus, mistura a sua voz com a minha. Socorro, Senhor. Eu não quero levar os meus irmãos a pensarem. Eu quero ser um agente de transformação para eles, Senhor. Por favor, Jesus. Tira os nossos olhos do processo e coloca os nossos olhos no Senhor. Tira os nossos olhos do processo. Coloca os nossos olhos em Ti, Jesus. É isso que nós precisamos aqui, Senhor. Oh, Deus. Enche esse lugar, enche esse ambiente, Senhor. Faz o que está proposto no seu coração aqui para mim e para os meus irmãos. Porque o Senhor nos chamou. Ah, Jesus. Quem éramos nós quando o Senhor nos chamou? Quem era, Deus? Por que o Senhor me tirou lá, Deus? Lá do interior, Deus, daquela cidade pequena, Jesus. Com aquela vida desprezível que eu tinha. Por que o Senhor me tirou daquela vida deplorável, Jesus? Que vida desprezível, Jesus, que eu vivia quando o Senhor me encontrou. Que vida insignificante, Senhor. Que digno de pena era a minha vida quando o Senhor me encontrou. Quando o Senhor me chamou, que digno de pena, Senhor, que eu era. E Deus, hoje ainda, Jesus, eu preciso tanto da sua graça, do mesmo jeito que naquele dia que o Senhor me salvou. Eu preciso do seu sangue ainda hoje, do mesmo jeito que eu precisei naquele dia, Deus, que eu nasci, no dia que eu cresci, no dia que eu tive o encontro que o Senhor se revelou para mim, lá naquele retiro em 2005. Hoje eu preciso igual desse sangue, dessa graça, desse Espírito, dessa presença. No dia, Deus, em que essa igreja foi organizada, no dia em que eu fui pela primeira vez pregar, no dia em que eu orei pela primeira vez, no dia em que eu jejuei pela primeira vez, Deus, no dia em que eu fiz aquilo que mais o Senhor quis de mim, eu preciso do Senhor, do mesmo jeito que eu precisei nesse dia, que eu precisei quando eu não te conhecia, que eu precisei quando eu estava pecando na minha vida sem o Senhor, que eu estava fazendo todas as vontades da minha carne. Hoje eu te preciso, do mesmo jeito, a mesma graça, o mesmo sangue. O Senhor não mudou, Jesus. O seu coração não mudou. Eu preciso de você, Jesus. O Senhor é o único mediador. Sempre vou precisar, Jesus. Me ajuda, Jesus, a dividir o seu coração, Pai. Amém. Mateus capítulo 5, versículo 7 diz assim: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O que misericórdia significa? O que misericórdia significa para você? O que você entende como misericórdia? Misericórdia não é nada menos do que paixão. Misericórdia não é menos do que paixão. Abre o seu coração aqui, abre o seu coração, escuta, presta atenção em tudo que você vai ouvir aqui, tenta não se distrair.
Deixa o Espírito de Deus falar dentro da sua alma, deixa Ele mexer com você. Eu quero que você saia daqui profundamente movido por Deus, tocado por Deus, surpreendido por Ele. Mas você precisa dar a sua consciência para Ele aqui. Você precisa dar o seu tempo, você precisa dar o seu coração. Misericórdia, gente, é paixão. A gente sabe disso, que misericórdia é a construção de duas palavras. Miséria e coração. É paixão. Misericórdia é um tipo de paixão que faz você se dispor a sofrer por alguém. É isso que é misericórdia. É um tipo de paixão que faz você se dispor a sofrer por alguém. O segundo texto que a gente vai ler é Salmo 22. E esse vai ser o texto que expressa essa misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Salmo 22 é um salmo messiânico. E você não precisa entender muito de Bíblia ou de teologia para ver o versículo 1 e pensar, eu conheço essa frase. Meu Deus, por que me desamparaste? Salmo 22 é um salmo messiânico, é um salmo profético. Foi o que Jesus falou quando ele estava pendurado na cruz. Você lembra disso? Jesus estava lá na cruz e ele falou assim, meu Deus, por que o Senhor me abandonou? E o salmista aqui no capítulo 22, ele está profetizando aquilo que seriam as palavras e a oração do próprio Jesus. Então esse salmo, metade dele é lamento. E do versículo 3 em diante diz assim, contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti os nossos pais clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme, não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Isso aqui é a fala do Senhor Jesus. Salmo 22 é a fala do Senhor Jesus. E ele diz essas palavras, e é o que Jesus disse. É o que Jesus orou quando ele estava na cruz. É o Salmo capítulo 22. E isso encaixa perfeitamente com a bem-aventurança que Jesus traz, que é bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Porque a misericórdia é uma paixão, é um tipo de paixão que faz você se dispor a sofrer por alguém. E Salmo 22 é a descrição, é a poesia, é o salmo, é a oração de Jesus no ápice da sua paixão. Quando Jesus está ali representando de maneira escancarada para o mundo inteiro a misericórdia que ele tem. A misericórdia que ele tem da humanidade. Ao ponto dele se dispor a sofrer o pior tipo de dor que alguém poderia passar. Que não é a dor física, apesar de ter sido uma dor muito profunda. Mas uma dor espiritual. Quando ele recebe a condenação. A própria ira de Deus por causa dos nossos pecados. E quando você pensa na misericórdia de Jesus, na verdade a gente chama paixão de Cristo, mas é a misericórdia de Cristo. E a paixão, a misericórdia é a paixão que faz você sofrer. E o que moveu Jesus para sofrer na cruz, gente? O que moveu Jesus para sofrer na cruz? Talvez a primeira coisa que vem na sua cabeça é a paixão que ele tinha pela humanidade. Deixa eu falar para você, a primeira coisa que fez Jesus ir para a cruz não era a paixão que ele tinha pela humanidade, mas era a paixão que ele tinha pelo Pai. E porque o coração do Pai estava sofrendo, fragilizado, sangrando, ferido, Jesus, o Filho, de tanta paixão que ele tinha pela pessoa da Trindade, a primeira pessoa da Trindade, que é o Pai, ele viu o sofrimento do Pai, e de tanta paixão que ele tinha pelo Pai, ele se dispôs a sofrer, para poder resgatar os filhos do Pai e trazê-los de volta para o Pai. Foi a paixão de Jesus pelo Pai que levou ele para a cruz em primeiro lugar, não por nós. Mas em segundo lugar, a paixão por nós. Mas em primeiro lugar, a paixão pelo Pai. De acordo com o sentimento do coração do Pai, Jesus se dispôs a sofrer, porque existia uma ferida no coração do Pai. Porque Deus tem sentimento. Porque Deus tem emoção. Porque Deus é amor. E amor é vulnerabilidade, é entrega, é comprometimento. Então quando o Pai cria e Ele ama a criação dele, Ele se coloca numa situação de vulnerabilidade. A Bíblia deixa muito clara da tristeza de Deus. A Bíblia deixa muito clara do amor de Deus, da misericórdia de Deus que dura para sempre. A Bíblia deixa clara da tristeza que a gente pode gerar no Espírito Santo, porque Deus tem sentimento. E o Pai sofreu pela perda da relação e pela perda da humanidade, pela perda do homem. E o que acontece, gente, com a queda? Quando o homem peca, o que acontece é que
O homem experimenta a corrupção da sua humanidade. É a corrupção do gênero humano. Em outras palavras, a animalização do homem acontece em decorrência do pecado. O homem se animalizou. O homem virou um animal, vivendo por instinto, não por consciência. Porque ele perdeu a consciência do Criador. Então ele começou a viver por instinto, igual animal. O pecado acabou com a nossa humanidade. O pecado nos animalizou. E Jesus veio morrer por nós na cruz, assumindo a forma de homem, não contendo pecado. A humanidade não pecaminosa de Jesus vem para poder nos resgatar e resgatar a nossa humanidade e nos desanimalizar, para a gente parar de viver por instinto, para a gente poder parar de viver só por aquilo que a gente sente, mas para a gente viver a partir de uma consciência de quem o nosso Criador é, a partir de uma revelação, de uma iluminação, a partir do conhecimento do Deus eterno e de toda a eternidade. E isso é o que nos faz humanos, é viver a partir da consciência, mas não só a consciência do mundo natural, mas a consciência da eternidade. Isso devolve a nossa humanidade. Viver a partir de uma consciência, mas da consciência da eternidade. Eu vivo sabendo da onde eu vim, quem que me criou, quem que me gerou, quem que me sonhou, quem que me fez, quem que me planejou, por que que eu nasci. Eu tenho essa consciência, eu tenho esse entendimento, eu posso explicar para você por que que eu vivo, por que que eu levanto de manhã. Eu tenho consciência do que está ao meu redor, mas eu tenho consciência daquilo que é eterno. Isso que me faz humano. Mas o que me faz animal? Viver por instinto, viver sem consciência. A paixão de Jesus pelo Pai, a paixão do Pai pela humanidade, do homem, moveu Jesus para restaurar a nossa humanidade, para a gente parar de viver igual bicho, que faz tudo o que sente. A paixão do Pai pela humanidade fez com que Jesus se dispusesse a vir aqui, sofrer, por causa da paixão. Misericórdia é paixão que se dispõe a sofrer. Misericórdia é paixão. Misericórdia é paixão. E é a paixão de Deus pela nossa humanidade. Deus está comprometido a restaurar a nossa humanidade. Ele tem essa intenção no coração dele. Restaurar a nossa humanidade, que é a nossa consciência. E é uma consciência do que está à nossa volta, mas é uma consciência da eternidade. A humanidade consiste em 3 coisas, e eu vou discorrer toda essa mensagem em cima disso, em cima dessa tese, em cima dessa ideia, que a humanidade, ela consiste em humildade, humor e aculturação. Humanidade consiste em humildade, humor e aculturação. Existe um autor de um livro que eu tenho que ele diz assim, Erwin McManus é o nome do autor. E ele fala assim que a raiz da palavra humildade é a mesma raiz da palavra humor. Que só os humildes têm humor. Só quem é humilde tem um bom humor. Quem é orgulhoso só sabe ficar bravo, e é ranzinza, e é cheio de barreira, ele não consegue rir. Mas quem é humilde é alegre, é feliz. Assim como uma criança é humilde e é bem-humorada. E a humanidade, eu quero trazer a tese nessa noite de que a humanidade ela consiste em humildade, humor e aculturação. Então Jesus vem, e o título dessa mensagem é A Humanização de Jesus. A humanização de Jesus. E Jesus vem pela sua misericórdia, pela paixão dele, ele está disposto a sentir dor, e ele vem em nossa busca. E isso é o que estava no coração de Jesus quando ele encarnou. É a paixão dele que se dispôs a ele vir até nós. E a paixão, gente, presta atenção aqui. A paixão é o pré-requisito para você seguir o sonho de Deus para você. Paixão é pré-requisito para você seguir Jesus. Porque ninguém vai tomar a cruz, ninguém vai se negar se não for apaixonado por Jesus. Paixão é pré-requisito para a gente seguir Jesus. Presta atenção por favor. Ninguém vai seguir Jesus. Ninguém, se não tiver paixão. Porque se não tiver paixão, não vai aguentar a transformação que tem que passar. Não vai aguentar desarraigar da falsa identidade. Não vai aguentar esse processo. A paixão é o que te faz disposto a passar por todo o processo que Deus vai te conduzir. Porque Deus vai ter que arrancar suas raízes erradas. Paulo escreve assim, Jesus que se entregou por nós para nos desarraigar desse mundo perverso.
Gente, a gente tem um monte de raiz naquilo que a gente não devia ter raiz. E se a gente não for apaixonado pelo Senhor Jesus, a dor de arrancar a raiz, a dor que a gente vai sentir quando Deus arrancar as coisas pela raiz da nossa vida, vai ser insuportável. E nós vamos negar Jesus, e nós vamos deixar a igreja, e nós vamos deixar o chamado de Deus. E não se engane, não tem como seguir Jesus sem você estar comprometido com o povo dele. Não tem como você seguir Jesus se você não estiver envolvido com a igreja. Porque a igreja é a junção do povo dele. E ele realiza o propósito dele na nossa vida junto com o povo. Não é um negócio isolado. Santificação nunca é isolada. Conhecimento de Deus nunca é um negócio isolado. Fé nunca é um negócio isolado. E viver em comunidade e viver a vontade de Deus vai fazer a gente passar por transformações que vão doer. E se você não for de fato apaixonado, você não vai suportar a dor da sua própria transformação, do seu crescimento. Se você não for apaixonado por Jesus, você não vai suportar os processos. Você não vai suportar os processos. Você está entendendo isso? Você não vai suportar os processos se você não for apaixonado por Jesus. Mas eu queria que você entendesse uma coisa aqui também. A paixão, ela se manifesta de maneira muito alegre quando as coisas estão bem na nossa vida. Mas a paixão, que é esse fogo dentro da nossa alma, ela se manifesta nos momentos de crise pela permanência e a perseverança. Mesmo que às vezes ela pareça esfriada. Mesmo que a paixão pareça esfriada. Eu já tive vezes em que eu chorei muito. Falei assim, eu não sou mais apaixonado por Jesus. E Deus colocou gente santa na minha vida e falou assim, cara, se você não fosse apaixonado por Jesus, você acha que você ia estar passando por tudo que você está passando? Se você não fosse apaixonado por Jesus, você acha que você ia estar com Ele no meio de tudo isso que você está vivendo? E às vezes a gente confunde paixão por Jesus por estar rindo o tempo inteiro. Ignorando Eclesiastes capítulo 3, que tem tempo para todas as coisas, tem tempo de rir, tem tempo de chorar. A paixão, ela se manifesta de uma maneira explosiva, quando as coisas estão mais ou menos encaixadas. Mas quando o Senhor nos conduz por processos e por crises, a paixão, ela se revela pela nossa perseverança e pela nossa permanência. Então você entende que talvez você seja mais apaixonado por Jesus do que você imagina. Porque você está firme aqui. Você está firme seguindo Deus. Porque a paixão não é só aquele negócio assim, estou rindo toda hora, estou feliz. Agora você vê minha boca, né? Cara, mas a paixão, ela se revela na sua perseverança, quando o seu mundo está caindo. E às vezes ela parece uma coisa meio sem emoção, sabe? Mas se você não acreditasse naquele Jesus que te prometeu as coisas, você teria abandonado Ele. Por isso, cara, eu tenho sentido tanta vontade de honrar aqueles que perseveram. Quem está há mais de 2 anos aqui na República? Levanta a mão. Uma parte aí. Você vai chorar agora. Se você está mais de 2 anos aqui, você vai chorar. I am mountain, I am dust, constellations made of us. There's glory in the dirt, a universe within the sand, eternity within a man. We are ocean, we are mist, brilliant fools who wound and kiss.
and I am dust, constellations made of us. There's mystery in the dirt, the metaphors are breaking down. We taste the wind inside a sound. As the lights of the skies, we will fight for our lives, As the lights of the skies, we will fight for our lives, Momentary, carving stories from the ashes, filled with Holy Ghost. Life is here now, breathe it all in, let it all go. You are earth and wind. La da da da, la da da da, la da every day at dusk I chase the sunset, looking for a glimpse of heaven's skies. I've been given a taste for something that nothing in this world can satisfy. But I know that a time is coming when I will be in glorious delight. I know I will run through heaven's brilliant streets of gold, shouting hallelujah, Christ alone. I know I will dance and sing and bow before the throne. Yeah, this I know. Every day at dawn I chase the sunrise, looking for a hint of heaven's light. I've been given a taste for something that nothing in this world can satisfy. But I know that a time is coming when I will be in glorious delight. I know I will run through heaven's brilliant streets of gold,
Ela é puro êxtase. Todo mundo, êxtase. Eu queria dizer para você que não é proibido sentir saudade. Só que a gente precisa entender que o amor assume diferentes formas. E a gente precisa entender que muita coisa que a gente não queria que mudasse na nossa vida vai mudar. E que apesar disso tudo, o Senhor coloca uma paixão dentro de você, para que você consiga suportar todas as mudanças que vão acontecer na sua vida. O Espírito Santo foi dado para você, para manter uma chama acesa dentro de você, porque não vai ser fácil você desarraigar de algumas coisas que fazem tanto parte da sua vida. Quando você ensina a pessoa a orar, quando você ensina a pessoa a pregar, quando você ensina a pessoa a amar Jesus, quando você ensina a pessoa o que é dizer não para o pecado, quando você ensina a pessoa a jejuar, quando você ensina a pessoa a evangelizar, quando você ensina um monte de coisa e a pessoa passa pela sua vida, isso dói. Às vezes a gente cria raiz nos nossos relacionamentos, a gente cria raiz nas coisas que a gente gosta, a gente cria raiz na igreja que a gente está, a gente cria raiz nas crenças que a gente tem, nas convicções que a gente tem, mas de repente o Senhor vem e fala assim: eu vou arrancar tudo pela raiz, tudo, porque você só pode estar ligado efetivamente em mim. A sua raiz precisa ser em mim, a sua raiz precisa ser em mim. Não é proibido a gente sentir saudade. Tem gente que dói de lembrar. E a saudade é um processo, além de ser um prego. Bate o peito e vai na alma. Mas a saudade é um processo, porque você, de repente, perde alguém, você não chora aquele luto ali, aquele mini luto. Mas aí passa 6 meses, você pensa, cara, essa pessoa não está mais comigo, aí você chora. Aí daqui a pouco passa um ano, você fala, eu não chorei por essa ainda. E olha, eu vou dizer para você uma coisa, os tempos mudam, gente. Não é a primeira vez que, como pessoa, isso acontece comigo, em que pessoas com as quais eu experimento muita coisa de Deus, que eu me apaixono por Deus, que eu amo Deus, que eu provo de Deus, que eu busco Deus junto. Não é a primeira vez que isso acontece comigo. Essas pessoas saem da minha vida. Não é a primeira vez, mas eu quero dizer para você que é por isso que você precisa ser apaixonado por Jesus, porque senão você não vai aguentar os processos, e tudo isso é processo pelo qual você tem que passar. E a gente precisa entender que o amor vai assumir diferentes formas, que o amor exige metamorfose. O amor exige disponibilidade para adaptação. O amor exige tudo isso. E às vezes você se encontra desanimado, pensando, não sou mais apaixonado pelo Senhor. Porque as experiências que eu tinha eu não tenho mais. E aquele tipo de vida que eu vivia, eu não vivo mais. E tudo que você precisa é entender que você tem que permanecer. Porque Deus vai renovar, Ele vai fazer todas as coisas novas. Seguir Jesus dói. E se a gente não tiver paixão, que significa misericórdia, a gente não vai conseguir suportar os processos. Quando a gente olha para Salmos capítulo 22, versículo 6, Jesus fala assim, eu sou verme, não homem. Olha o que ele diz lá. Mas eu sou verme e não homem. O opróbrio dos homens e desprezado de todo o povo. Versículo 3 e 4, Jesus ele fala assim, os antepassados clamaram ao Senhor e o Senhor respondeu, mas quando eu clamo parece que o Senhor não me responde. Parece que na vida de outras pessoas, quando elas buscaram o Senhor, passando pela mesma coisa que eu estou passando, o Senhor fez alguma coisa, mas parece que comigo o Senhor não faz. Gente, quando Jesus está lá na cruz, Ele é como um filho, dizendo para o pai, na hora em que ele está levando a surra do pai, porque o pai precisa disciplinar ele, em que ele diz, pai, por que você está fazendo isso comigo? Pai, por que você está fazendo isso comigo?
Versículo 1, ele fala assim: meu Deus, por que o Senhor me desamparou? Por que o Senhor me abandonou? Jesus está lá na cruz, ele sabe por que ele está lá. Sabe, gente, tem uma cena no filme do Harry Potter, do Enigma do Príncipe, em que, num determinado momento, o velho Dumbledore, ele está lá com o Harry dentro de uma caverna e ele fala assim: Harry, eu tenho que tomar dessa água enfeitiçada para a gente poder derrotar o nosso inimigo. Eu preciso tomar essa água enfeitiçada. E enquanto eu estiver tomando essa água, Harry, eu vou perder parte da minha percepção psicológica e eu provavelmente vou pedir duas coisas para você. Primeira coisa, eu vou dizer: por favor, não me obrigue a tomar esse cálice. Primeira coisa que o Dumbledore diz: na hora que eu começar a tomar essa água enfeitiçada, eu vou sentir tanta agonia, tanta dor, eu vou perder parte da noção, e eu vou pedir uma coisa para você. Em primeiro lugar, eu vou falar assim: por favor, não me obrigue a tomar todo esse cálice. E a segunda coisa que ele diz: eu vou pedir para você também, Harry, para você me matar. Eu vou pedir para você acabar com a minha vida, porque eu já não vou estar conseguindo suportar de tanta dor que eu vou estar passando. E aí o Dumbledore diz assim: Harry, mas você não pode dar ouvidos ao que eu vou te pedir. Me faça beber todo esse cálice. Quando Jesus está na cruz, quando ele está sendo punido pelos nossos pecados, ele sabia o preço que ele ia ter que pagar, e ele sabia a dor que ele ia ter que sentir pela paixão e a fidelidade à Santíssima Trindade. Por causa do amor à glória de Deus, por causa da fidelidade ao próprio Deus, Jesus sabia da dor que ele ia ter que passar. E ele sabia que quando ele estivesse na cruz, ele ia falar para Deus: Deus, por que você me abandonou? E talvez dentro da cabeça dele até tenha passado algum pensamento: Pai, acaba comigo, não deixa eu tomar todo esse cálice, que é o cálice da ira do Senhor. Mas aquilo era o preço que ele tinha que pagar por causa do amor que ele tinha. A dor de Jesus era tão grande, porque ele, sendo humano, ele experimentou todas as limitações e dores humanas. E ao ser pendurado no madeiro, ele estava como filho, gemendo de dor, movido pela agonia. E a sensação de abandono se mostrou mais forte para Jesus do que a lembrança do pacto que ele tinha feito com o Pai. A sensação de dor e de abandono de Jesus na cruz tomou uma proporção tão grande que ele por um momento ele chega até a esquecer conscientemente da importância e do pacto que ele tinha feito com o Pai. Porque quando você está sentindo dor, você nem pensa direito no que você fala. E Jesus sabia. Mas eu imagino que no Getsemane, quando ele estava lá e ele contemplou parte da dor que ele ia ter que passar, e aí ele pega e ele diz assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas faz a sua vontade. Ah, gente, não é possível. Jesus, que era filho de Deus e que tinha aquela intimidade com o Pai e que também era profeta, exercendo seu ofício de profeta, e que ouvia tanta voz de Deus, conhecia as Escrituras, ele sabia que ia doer. Ele sabia que ia doer. E Jesus, não é possível, a Bíblia não fala isso, mas Jesus deve ter falado com o Pai: Pai, se eu pedir para você parar, por favor, não para. Jesus devia ter falado: Pai, eu vou sentir que o Senhor me abandonou, mas por favor, vamos manter o pacto, mesmo que na hora eu fale para, não é isso que eu estou querendo dizer, porque eu quero ir até o fim, porque eu te amo. E no momento da cruz, Jesus revela de maneira escancarada a humanidade dele, porque ele fala assim: por que você me abandonou? E o Salmo 22, que fala do lamento de Cristo, está revelando a humanidade de Jesus. E essa é a humanização de Jesus, que é a humanidade, humor e aculturação. Jesus se faz humilde, ele se esvazia da sua glória, ele entra no processo, ele passa 30 anos se humanizando. Por que Jesus começa o ministério aos 30? Ele passou 30 anos se humanizando. 30 anos para exercer uma profissão de carpinteiro, para saber o que é ser um homem, o que é ser um humano. Ele passou 30 anos para pegar doença. Ele passou 30 anos para ter necessidade fisiológica. Ele passou 30 anos para comer, para dormir, para descansar. Passou 30 anos para sentir o que era a humanidade. Ele passou 30 anos para passar por tentação. A gente sabe que ele vai para o deserto, mas ele passou por tentação antes disso. Jesus passou 30 anos se humanizando. E na cruz ele alcança o ápice
da humanidade dele, e ele revela a humildade dele, ele revela o humor, a alegria de Jesus está expressa, e ele revela a aculturação. E eu vou falar de aculturação mais no final. E ele diz: eu sou homem, eu não sou homem, mas eu sou um verme. E eu queria meditar com você em cima disso. Eu não sei se você sabe, talvez você nunca ouviu uma pregação ou uma exposição sobre isso, mas quando a gente olha para esse texto, a palavra hebraica aqui, em que Jesus usa no verso 6, mas eu sou verme, não homem, é uma palavra que é diferente da palavra em hebraico para minhoca. A palavra hebraica para minhoca é rimá. Mas a palavra que Jesus usa aqui não é rimá. Ele usa uma palavra chamada tolaat, que significa larva. E os estudiosos acreditam que, muito possivelmente, Jesus está falando de um tipo de larva específica, que é a larva escarlate. Por que a larva escarlate? Porque a larva escarlate é um tipo de larva que, quando a fêmea ela vai botar os seus ovos, ela arranja um tronco de madeira ou um pedaço de árvore e ela fixa o seu casulo naquele tronco de árvore. E ela fixa o seu casulo e ela encrava o seu casulo naquela madeira de maneira tão forte que você não consegue tirar aquele casulo sem matar a larva escarlate ou lagarta escarlate. E o que acontece é que quando ela está ali, ela fixa aquele casulo naquele pedaço de madeira, ela bota os ovos debaixo dela mesma. Ela só bota ovos uma vez na vida, a lagarta escarlate. E aí quando aqueles filhinhos nascem, eles se alimentam da própria mãe. E ela entrega a sua vida para que os seus filhos vivam. E todo aquele pedaço de madeira fica manchado do sangue da lagarta escarlate. E os filhinhos dela vão viver o resto da vida com a mancha do sangue da mãe. E depois de algum tempo, a mancha daquele sangue na madeira se torna uma poeira, um pozinho branco. Depois de 3 dias, é isso que acontece. Jesus está dizendo: eu sou verme, não homem. Jesus provavelmente está fazendo essa associação. Eu sou um verme. É o ápice da humilhação de Jesus. Jesus já tinha deixado a forma de Deus. Ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele assumiu a forma de homem. E na cruz, ele deixa até de ser homem. E ele é tratado como verme. E até de maneira simbólica, porque ele se enfinca naquela cruz, e ele se crava naquela cruz, de maneira em que ele morre. E o sangue dele é derramado para que os filhos dele se alimentem do corpo dele, para que possam viver. E depois de 3 dias, a gente sabe o que acontece. Por causa do derramamento do sangue, existe a purificação. E Isaías 1 fala assim: vamos lá, pô, vamos meditar juntos aqui. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, como a escarlate, eu vos purificarei e vos farei mais brancos do que a neve. Jesus, ele está chegando no ápice. Ele está chegando no ápice da sua humilhação. E esse texto, ele fala sobre isso, sobre a humanização de Jesus. E como Jesus se entregou à humildade. Gente, somos todos lagartas. Eu queria dividir isso com você nessa noite. A lição dessa noite é: somos todos lagartas. Quando você olha Isaías capítulo 41, abre lá a sua Bíblia. Isaías 41. Versículo 14, olha o que Deus diz: não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Não temas, vermezinho de Jacó. Adivinha que palavra que o profeta usa aqui no hebraico? A mesma palavra, chamando a gente de lagarta escarlate. É a mesma. Esse texto é o Senhor falando assim: não esquece quem que você é, viu? Não esquece que você é um lagartinho. Não esquece que você é um lagartinho. Vermezinho de Israel, povozinho. Não esquece, eu que sou o seu Redentor. Você não é o povozão, você é o povozinho. O zão aqui sou eu. Eu que sou o Santo de Israel. Gente, assim como Jesus se humanizou, assumindo a forma de verme, esse é o chamado para nós de humanização.
O chamado para seguir Jesus é um chamado para viver uma vida de misericórdia, onde existe paixão no nosso coração por Deus, ao ponto em que a gente se dispõe a sentir dor para poder amar Ele. E eu quero dizer que a humanização, ela tem esses 3 componentes. Primeiro é a humildade, e a humildade é quando a gente entra no casulo. E quando a gente entra no casulo, a gente deixa tudo aquilo que a gente conhecia como mundo e como convicção e como verdade. É abrir mão da velha cosmovisão. Porque você vai entrar dentro de um casulo, parece que você está entrando dentro de uma estufa, você está ficando bitolado. Você não enxerga mais nada, você está dentro do casulo. Jesus teve que entrar dentro do casulo. O casulo de Jesus é a cruz. Jesus abandonou a forma de Deus e Ele assumiu a forma de homem. Aí depois Ele assume a forma de verme, para depois poder ser assentado nos lugares celestiais. E todo joelho se dobrar diante do nome de Jesus e glorificar Ele. E o nosso chamado é para que na humanização, a gente como lagarta que nós somos chamados para ser, humanos como Jesus, nessa figura da lagarta, o nosso chamado é para que a gente se disponha a entrar no casulo. Para quê? Para a gente passar por mudança, para a gente passar por metamorfose. E entrar no casulo significa humildade. Você deixa tudo aquilo que você considera como mundo e como verdade, você renuncia tudo aquilo para entrar dentro de um casulinho. Porque se você não entrar no casulo, você não vai virar borboleta. Então você precisa renunciar ao mundo que você conhece, sem saber o que você vai virar. Você sabe que não são todas as lagartas que viram borboletas ou mariposas. Não são todas. Eu acho que tem lagarta que é meio obstinada, assim. Tem lagarta que não ouve muito Deus, é meio teimosa. Tem lagarta que se apaixona pelo mundo. Tem lagarto que se apaixona pela vida. Tem lagarto que se apaixona pelas amizades que tem. Tem lagarto que se apaixona pela família, que não quer sair de casa de jeito nenhum, não quer viver coisa diferente. Tem lagarto que se apaixona pela igreja. Essa é a minha igreja, eu vou morrer nessa igreja, esses são os meus amigos. Tem lagarta que assim, ama tantos irmãos, que se os irmãos desvia juntos. Tem lagarta que se apaixona por dinheiro, se apaixona por status. As lagartas, gente, que é umas topeiras mesmo. Falta humildade, o desapego de tudo aquilo que acredita que o define. Eu vou repetir. Humildade é o desapego de tudo aquilo que você acredita que te define. Para você se colocar na mão de Deus, para Ele decidir o que te define. E o processo da lagarta, primeiro ele exige humildade, que é entrar no casulo. É se desapegar de tudo que você acha que faz parte de você. O segundo aspecto é o humor, né? Que tem a mesma raiz da palavra humildade. Você precisa rir. Você precisa curtir, gente. A gente precisa curtir, a gente precisa dar risada das coisas, sabe? A gente tem que se divertir. Você precisa ter bom humor. Mesmo que as coisas não estejam indo tão bem. O seu destino não está na sua mão, o seu destino está na mão do Senhor. Você precisa deixar Ele conduzir tudo que está acontecendo na sua vida. Você precisa se alegrar mais, você precisa rir mais, você precisa aproveitar mais. Você precisa tirar um pouco o peso tanto da sua cabeça, de que é você que vai decidir tudo o que vai acontecer. Na sua igreja, na sua casa, no seu futuro, no seu destino, no seu ministério, na sua profissão, no seu relacionamento. Calma. Calma, lagartinha. Lagartixa de Jesus. Deixa o seu namoro na mão do Eterno. Deixa o seu emprego na mão do Eterno. O namoro que você não tem. Deixa na mão do Eterno. Deixa o seu emprego na mão do Eterno. Deixa as suas expectativas na mão do Eterno, lagartinha. Dá mais risada. Curte um pouco mais. Seja humano. Não queira ser Deus nem anjo. Gente, sabe como é que a gente faz a nossa vida o inferno? Quando a gente quer ser Deus. A gente puxa tudo para nós. Eu decido. Eu tenho que resolver. Eu tenho que prover para você, eu tenho que prover para mim, eu tenho que resolver o problema de todo mundo. A sua vida vira um inferno. Codependência é um inferno. E quem faz o inferno do codependente é o dependente. Aí você fala assim, não... Mas eu não quero definir tudo. Tem gente que não quer ser Deus, quer ser anjo. É um pouco menos pior. Mas ainda assim não é ser humano.
mas não tem humor, só tem estresse. Mas quando você entende o vermezinho de Jacó, que o Redentor é o Senhor, você ri. Lembra da mulher virtuosa, Provérbios 30? Ela ri diante do futuro. Ela ri diante da adversidade, ela ri diante daquilo que pode acontecer com ela ou não. Esse é o final do provérbio da mulher virtuosa. Ela ri diante do amanhã. Ela ri, ela se diverte, ela aproveita o processo. A gente precisa, às vezes, gente, tentar discernir o que dá para tirar de bom de todo esse processo em que a gente está vivendo. Porque a gente vive em processo constante. E é uma metamorfose ambulante mesmo. Será que a gente consegue aproveitar alguma coisa de tudo que está acontecendo? Às vezes a gente precisa se permitir um pouco mais, já que a gente está entregue na mão do Eterno, do Todo-Poderoso. Você precisa viver o seu dia em toda a plenitude. Você precisa ser um homem pleno. Você precisa ser um humano pleno. E o seu dia ele precisa ser composto de entrega do seu coração ao Senhor, ele precisa ser composto de exercer a sua profissão, de cuidar das suas responsabilidades, mas o seu dia precisa também ser composto de deleite. Você precisa rir, você precisa se divertir, você precisa falar uma bobeira com alguém, você precisa dar risada dos problemas. O humor precisa fazer parte da sua vida, isso é bom, a gente foi feito para isso. Provérbios fala que a alegria é remédio para a nossa alma. E em último lugar, o que faz parte da nossa humanização, gente, é a aculturação. E isso, a gente precisa entender o conceito de cultura para isso. Porque cultura vem de cultivar e de culto. E cultivar, o que significa cultivar? Quando Deus bota Adão lá no jardim, o que ele fala para ele? Cultiva esse jardim, homem. E aí Adão tem que cultivar o jardim. O que é isso? O que é cultivar o jardim? É pegar aquilo que está ali e transformar em alguma outra coisa. É remexer. Cultivar é remexer para poder fazer aquilo virar outra coisa. É mudar o que já existe. Cultura vem de cultivar, vem de mudança. Adão foi feito para mudar o jardim, para ser co-criador, numa certa perspectiva. Guilherme de Carvalho fala que Adão é vice-rei do planeta. Quando Deus cria Adão, ele falou assim, ele é o vice-rei do planeta. Ele é chamado para cultivar, para mudar, para dar forma para tudo aquilo que existe. E daí vem cultura. Porque cultura é quando a gente pega e a gente muda aquilo que existe. E cultura vem de culto, por quê? Porque na hora que você pegar aquilo que existe e você começar a mudar, você vai dar a forma daquilo que você cultua. Então a cultura, ela é a expressão da nossa criatividade e da nossa adoração. A cultura que a gente vive, foi a gente que criou. Adorei a camiseta do Luiz. A camiseta do Luiz está escrito assim, você está confinado só dentro das paredes que você mesmo construiu. Você está confinado só dentro das paredes que você mesmo construiu. Por quê? Porque a gente cria cultura, e aí a gente muda. E às vezes a gente não se encaixa mais dentro daquela cultura. Você vai ver umas fotos ali que passou, gente. E o Bruno com o cabelo do Belo. E o Eliezer tocava pandeiro. E o Luiz que tinha um cabelo aqui. Cada coisa que você, né? E aí o que acontece é que quando a gente cria uma cultura e parece que a gente não se encaixa mais nela, deixa eu dar uma boa notícia para você. Você pode cultivar ela de novo e transformar ela em outra coisa. Você não precisa ser escravo daquilo que você construiu. Você está confinado nas paredes que você mesmo levantou. Derruba elas e refaz elas de novo. Refaça a sua vida. Isso é aculturação. Jesus, na humanização dele, ele precisa se aculturar. Por quê? Porque ele deixa a glória do céu e ele deixa o ambiente do céu e a cultura celeste para poder vir aqui na terra. Agora o cara tem que aprender a comer. Eu não sei se ele comia no céu, eu não sei como é que era esse negócio, né? Qual que é a digestão, se no céu Deus vai no banheiro, acho que não, né? Mas ele tinha que aprender tudo, comer, ir no banheiro, dormir, se vestir. Jesus tinha que aprender tudo, ele tinha que trabalhar de um jeito diferente, ele passou por aculturação, e a humanização passa por isso. Você precisa cultivar e mudar o ambiente ao seu redor de maneira intencional. Você não gosta do seu quarto, que é uma zona. Quando que você vai parar lá e cultivar o seu quarto?
e fazer ele parecer com alguma coisa que tem a sua cara. Porque a cultura sempre vai expressar aquilo que está dentro de nós. E você é chamado para isso. Então deixa eu dizer para você, em nome de Jesus, aqui nessa noite, tem coisa na sua vida que está te oprimindo. Entendeu? Não? Tem coisa na sua vida que está te oprimindo que a culpa é sua. Porque está a faca e o queijo na sua mão e você podia mudar e você não muda. Você vive reclamando, nossa, eu não aguento bagunça, o seu quarto é uma zona. E é só você que mora lá. Então você tem que refazer, você tem que cultivar. Vamos reconstruir. Está difícil, está pesado, vamos reconstruir. Seguir o Senhor exige isso de nós. E a aculturação é a mudança de tudo que está à nossa volta. Então envolve mudança dos nossos hábitos, envolve mudança dos nossos gostos, envolve a mudança da nossa aptidão musical, das canções que a gente cantava, hoje a gente não canta mais, porque a gente crê diferente, não gosta do mesmo estilo. Envolve os quadros que a gente admira, envolve, como diz Elianai Cabral, pequenos prazeres. Eu adoro essa expressão do livro dele, pequenos prazeres. Pequenos prazeres que você tinha, você não tem mais. Agora seus pequenos prazeres são outros. Você curte a vida de outro jeito. Antes você curtia fazer um café, sentar na mesa e abrir um livro. Hoje você curte de outro jeito, você não gosta mais assim. Hoje você gosta de chá. Você já jogou a mesa fora. E você curte sentar e ficar olhando do lado de fora da janela, com os pés na janela assim. Isso é a aculturação. Isso envolve a gente celebrar a nossa humanidade. Porque, gente, tem coisa que é imutável na nossa vida. Presta atenção. Tem coisa que é imutável na nossa vida. É quem Deus é. Santidade, amor, misericórdia, justiça, bondade, honestidade, verdade. A palavra de Deus tem coisa que é imutável, mas tem tanta coisa que a gente pode recriar ao nosso redor, que pode fazer a nossa vida ser mais bonita e ser mais leve, de acordo com aquilo que a gente mesmo está diferente. E eu queria dizer para você que, às vezes, a aculturação ela é difícil. Por que ela é difícil? Porque mudança de gosto significa que as pessoas ao nosso redor mudaram. E isso talvez seja o mais difícil da aculturação para nós. A gente se adaptar em seguir Jesus sem aquelas pessoas que a gente estava acostumado a ter do nosso lado para seguir Ele. Isso é parte da aculturação. Deixa eu te falar uma coisa para você aqui. A gente sabe que a Bíblia fala da multiforme graça de Deus. Existem multiformes Artures. Existem multiformes Eliezers. Multiformes Ticos. Multiformes Julianas. Durante todo o período da sua existência, vão existir várias versões de você. O que não tem problema, porque em todas elas você vai revelar Jesus. Então joga fora essa casca de um ano atrás que você está tentando reproduzir, quando tudo ao seu redor já mudou, e as pessoas mudaram, e os tempos mudaram, e o chamado de Deus, aquele chamado lá da Bíblia, da vocação é irrevogável, mas o período em que Deus está te chamando para você viver, ele já mudou, as estações mudaram. O que Deus está querendo desenvolver em você é outra coisa. Joga fora a imagem que você tem de você mesmo. Porque você não é o mesmo de um ano atrás, de 2 anos atrás, de 3 anos atrás. O passado não vai voltar. E você precisa entender que seguir Jesus é metamorfose. Ele teve que deixar a glória dele e deixar a companhia do Gabriel e do Miguel e do Pai e dos seres viventes para poder ter a nossa companhia no dia a dia durante 30 anos e se humanizar. Mudou tudo ao redor de Jesus. Tudo completamente diferente ao redor de Jesus, na sua encarnação, na sua humanização, para ele poder seguir o que Deus tinha sonhado para ele. Se você quer seguir Jesus, vai ter períodos em que tudo vai mudar ao seu redor. E se não for a paixão por ele, você vai largar dele.
Mas não se esqueça que a paixão às vezes se manifesta como perseverança e não como alegria. Então, quando a gente olha para Jesus que fala, eu sou verme e não homem, e a gente vê que a Bíblia diz que o Pai nos chama também de vermezinho de Jacó, Ele está nos convidando a viver o processo da lagarta. Porque depois da gente ir para o casulo, a gente vai sair do casulo. E o sair do casulo é o processo da gente encontrar a nossa própria identidade. E a gente começa a aflorar tudo aquilo que Deus plantou dentro de nós, mas que se não fosse o casulo, aquilo nunca ia vir para fora. Você está entendendo isso? Existem infinitas possibilidades dentro de você, que nunca vão vir para fora se você não entrar dentro do casulo. E o casulo é a humildade, é o desapego. O casulo é o abandono do velho para poder viver o novo. O casulo é o abandono da antiga cosmovisão. O casulo é quando a lagarta deixa os amigos, as riquezas, deixa tudo aquilo que ela gostava para poder abrir mão e entrar dentro do casulo de Deus, para ela poder sair de lá como uma borboleta. Você precisa se dispor a entrar dentro do casulo. Você precisa se dispor a deixar embora aquilo que Deus já tirou do seu caminho. E parar de tentar reviver aquilo que foi. E parar de se cobrar. E eu não estou falando só das pessoas ao seu redor, mas você se cobrar de você mesmo, gerar experiências que você viveu lá atrás. Passou, gente. A gente precisa fazer igual o meu pai falava quando ele me acordava. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, vamos. Acabou a hora do sono. É outro momento da vida. E isso não é indiferença, gente. Isso não é insensibilidade. Não é pecado ter saudade. Mas a gente pode idolatrar o passado de uma maneira que ele estanca o nosso crescimento. Lagartinha de Jesus. Entra nesse casulo que ele está te convidando, que você tem claustrofobia. Você está na claustrofobia lagártica. E Jesus está falando, entra no casulo, meu filho. Que eu sei a borboleta que você pode virar. Deixa aí tudo isso aí que você está apaixonado. Oh, gente. Existe tanta autenticidade escondida dentro de nós. Existe tanta liberdade escondida dentro de você. Existe tantos sonhos dentro de você, tanta paixão dentro de você. Existe tanto propósito dentro de você, tanta coisa boa dentro de você que você precisa deixar vir para fora, mas primeiro tem que ir para dentro. Tem que morrer a lagarta para nascer a borboleta. Aí o que acontece é que tem gente que entra dentro do casulo, e aí você tem que entender uma coisa, que na hora em que a borboleta começa a quebrar o casulo, se a criancinha for lá ajudar ela e tirar a casquinha, aquela borboleta vai cair do casulo morta no chão. Porque quebrar a casca do casulo é um processo natural que Deus designou. Porque enquanto a borboleta quebra o casulo, ela fortalece as suas asas para ela conseguir voar na hora em que o casulo se quebra. E tem gente que precisa entender, você está quebrando o casulo e ninguém pode te ajudar. Senão você nunca vai se tornar quem você realmente é. Esse é o processo de humanização. Ninguém poderia morrer com Jesus na cruz, era Ele, Deus, que estava lá. Esse era o casulo dele. Ninguém pode viver algumas coisas com você. Para de cobrar algumas pessoas, deixa elas irem embora, deixa elas irem até onde Deus decidiu que elas teriam que ir na sua vida. Os tempos passaram. O passado às vezes é um grande problema para nós, que a gente não consegue lidar com ele, a gente não consegue superar, transicionar, viver as coisas novas de Deus. E aí o que acontece é que quando você vê uma borboleta lá, botou uma asinha para fora do casulo. Aí você dá uma olhada, aquela asinha mexendo, e aí você também bota a asinha, mexe, aí você está no casulo do lado ali, o casulo brother ali, vizinho. Aí você fala, consegui o irmãozinho ali, consegui abrir o casulinho, aí é coisa maravilhosa. Aí dá aquela olhada pro casulinho, vê aquela asinha, aí fala assim, que bênção, que bênção. Só que aí por um momento aquela
Borboletinha, ela olha para a asa dela, que está para fora, a outra está ali escondida, ela não está vendo. Ela asa está ali. E aí ela olha para a asa do casulo da vizinha, e aí ela olha para dela e fala assim, ué, que coisa estranha. Ué, a dela tem cor, a minha não tem. E ela descobre que ela é uma mariposa, ela não é uma borboleta. Você sabe que a diferença de borboleta e mariposa é essa, né? Borboleta é noturna, mariposa é noturna e borboleta é diurna. A borboleta, quando ela fica em pé, as duas asas são na vertical. E a mariposa, quando ela fica em pé, as duas asas são na horizontal. Então, quando você chega na sua casa e vê, pá, na parede assim, aquilo é uma mariposa. Por quê? Porque a mariposa, ela foi feita para viver à noite. E se ela tiver cor de noite, ela vai ser comida em 2 segundos. Que ela vai brilhar de noite. E a borboleta foi feita para ter cor, para estar no meio das flores e se esconder dos predadores. E aí o problema é que tem gente que quando começa a pôr a asinha para fora e descobrir a identidade que tem, ela olha para a borboleta do lado e pensa assim, minha asa não tem cor, a dela tem. Não quero mais também. E existem pessoas que abortam o seu próprio processo de desenvolvimento de identidade porque se comparam com as outras. Porque não entendem a importância de quem elas são, da identidade que elas têm. O Senhor te chama para a autenticidade. O Senhor te chama para a humanização, para você ser humano. E tem gente que fala assim, putz, eu queria tanto alguém que dissesse como é que eu deveria viver a minha vida, e como eu deveria viver os processos, e como eu deveria acontecer todas as coisas comigo, e qual deveria ser o meu destino. Se você tiver alguém que faz isso, você nunca vai ser você vai ser outra pessoa. Só Deus pode dizer algumas coisas para você. E eu queria te convidar nessa noite. Eu queria que Jesus está te convidando nessa noite. Te convidando. Para você se tornar quem você é. Para você deixar a sua humanidade florescer. E a sua humanidade constitui humildade, humor e aculturação. Torne-se quem você é. Torne-se quem você é. Tem gente que diz assim, eu não consigo. Só existe uma pessoa que diz eu não consigo, é o capeta. E ele fala isso na sua cabeça, para você não ser quem Deus sonhou você para ser. Está entendendo isso? Você precisa abrir mão dessa mentalidade aí. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Tem coisas que Deus fez para você conseguir sim. Existem tantas profecias e promessas que eu tenho recebido nos últimos tempos acerca de ser um teólogo, de ser um escritor. Mas muitas vezes eu olhei para a estante que existe dentro do meu quarto, cheio de livro, e com grande pesar no coração pensei, Jesus, quando que eu vou conseguir ler isso? Para mim é muito difícil ler. Eu preciso fazer uma força muito grande para terminar um livro. Tem gente que lê com a maior facilidade do mundo, para mim não é fácil. Essa é uma das minhas limitações. E fazendo terapia eu tenho descoberto algumas coisas. E percebido que eu não vou conseguir, foi uma coisa que o diabo colocou na minha cabeça. Que eu não vou conseguir ser esse cara das profecias que eu tenho recebido. Que eu não vou conseguir ser esse cara que escreve, esse cara que estuda. Esse cara que transita por algumas esferas da sociedade que eu nunca transitei. Esse cara que domina o mínimo de alguns assuntos, como política, economia, coisas que nunca foram muito a minha aptidão. E é Satanás quem fala para a gente, você não vai conseguir, você não é isso aí. Fica só naquilo que você já está acostumado já. Para tentar impedir você de se tornar quem Deus sonhou você para ser. E eu queria convidar você nessa noite, em nome de Jesus Cristo, para você abandonar essa frase, eu não consigo. Se coloca de pé, eu quero orar com você, eu quero ministrar você, quero te conduzir. Você consegue pensar alguma coisa aí que você
acha que você não consegue? Vem alguma coisa na sua mente que você pensa assim, não consigo? O que para você é um muro gigante que você fala, meu Deus, isso aqui é uma muralha? O que para você dá medo? É falar em público? É aconselhar alguém? É ser mãe de família? É ser pai? É ser um marido? O que dá um calafrio em você que você fala assim, isso aqui não, eu estou feliz sem isso aqui. Eu estou feliz sem ter esse negócio na minha vida. O que quando você pensa, você fala, não, isso aqui não é para mim. O fulano é assim, eu não sou. Eu queria que você colocasse isso diante de Deus, agora. Eu queria que você entregasse para Ele essa mordaça que você tem. Essa prisão na sua mente. Eu queria que você colocasse diante de Deus. Você falasse, Deus, isso para mim é difícil demais. Mas para o Senhor não é. Quero que você entregue para Jesus essa mentalidade limitada. Tudo aquilo que você chama de impossibilidade. Repete comigo, fala assim, Senhor Jesus, como um humano, em Ti, eu posso todas as coisas. Senhor Jesus, me liberta dessa frase, eu não consigo. Senhor Jesus, eu consigo tudo aquilo que é humano. Senhor Jesus, obrigado, porque com o Senhor eu vou ser um maravilhoso pai, uma maravilhosa mãe, um maravilhoso filho. Senhor Jesus, obrigado. Fala com mais força, com mais convicção, porque com você, eu sou um homem de oração, apaixonado por você, que ama a sua palavra, te obedece, te serve
com todas as minhas forças. E nenhum demônio, e nenhuma mentira, e nenhum obstáculo são capazes de me impedir de andar com o Senhor e ser quem o Senhor sonhou que eu fosse. Eu sou livre. Eu sou livre. Quem precisa de ajuda de Jesus para deixar o que ficou para trás, se coloca de joelho aqui na frente. Você precisa de ajuda para entrar no casulo, para abandonar. Você é uma lagarta apaixonada pelo mundo. Você precisa viver coisa nova. Se coloca de joelho aqui e nós vamos pedir ajuda para Jesus libertar o seu coração. Comece a derramar o seu coração diante de Jesus, com convicção de que Ele vai te responder aqui nessa noite. Ele vai responder você aqui, Ele vai visitar você aqui. Ele está te chamando para ser humano. Ele está te chamando para ser humano. Ele está te chamando para deixar o que já não faz parte da sua vida. Você está vendo uma miragem, é um eco do que passou. Fala para Ele: Jesus, eu te entrego o eco do meu passado. Diz isso para Ele: eu entrego para o Senhor o eco do meu passado. Aquilo que eu já fui, já passou. É um novo momento, é um novo tempo, Jesus. Eu quero viver o agora com você. Eu quero viver o agora com você. E diz para Ele qual área da vida. Dá um nome. Se tem alguma pessoa que você precisa deixar embora, que já saiu da sua vida. Se existe alguma coisa, algum ministério que você passou no passado, algum projeto, uma igreja. Fala para Ele: Jesus, é isso aqui. E dá um nome. E se você é da República e você está passando por esse momento, eu quero te desafiar. Entrega na mão do Senhor as pessoas que passaram pelo nosso meio. Entrega na mão de Jesus, vive o agora, vive o momento de agora, os sonhos de Deus para agora. Entrega o seu coração, deixa Ele te refazer, deixa Ele refazer os sonhos para essa comunidade, os sonhos para a sua vida. Deixa Ele te reconduzir, irmãos. Eu te amo tanto que estou disposto a deixar tudo por ti. Deixar tudo por ti. Eu te amo tanto, estou disposto a ser transformado, modificado. Eu te amo tanto, venha me desarraigar daquilo que eu não sou, venha me desarraigar daquilo que não sou, venha me desarraigar daquilo que não sou,
me desarraigar daquilo que não sou. Vem me refazer, vem me refazer, me refazer tudo outra vez. Faz tudo novo. Eu sou humano, eu sou teu humano, Jesus. Yes. Estou em tuas mãos, vem me cultivar, vem me cultivar, venha me mudar. Você se dispôs a deixar Jesus mudar a sua vida e você achou que Ele só ia tirar o pecado de você, né? Só que Ele tirou coisas ao seu redor que você achou que não iam sair. Porque você pensou, isso aqui não era pecado? Por que eu tenho que deixar isso? Ele está te esculpindo, meu filho, minha filha. O Criador está te esculpindo, Ele está te cultivando, Ele está cultivando você. Você é matéria-prima de uma obra de arte. Como um quadro, às vezes tem excesso de tinta, ou às vezes precisa haver uma cobertura num detalhe. Deixa Ele pintar a sua vida, deixa Ele escrever poesia na sua história, deixa Ele esculpir você. Confia nele, Ele é soberano, o Deus é Ele, você é humano, você é humana. Deixa Ele te esculpir, deixa Ele te cultivar. Ele que criou o jardim, deixa Ele te cultivar, deixa Ele te reinventar, deixa Ele te refazer. Seja como um vaso na mão do oleiro, se desfaça na mão dele, deixa Ele fazer tudo de novo.